Bom, a gente teve um problema técnico aqui anteriormente, mas a gente já conseguiu restabelecer o contato com a Fernanda Vasconcelos e agora ela vai aparecer aqui no nosso telejornal. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bia. Teve um probleminha, mas agora a gente já solucionou tudo. É isso mesmo, os documentos mostraram que o governo federal facilitou a exportação de madeira ilegal e o presidente Bolsonaro até reprovou essa atitude dos países que criticam o desmatamento, mas ao mesmo tempo compram dessa madeira. O Greenpeace e outras entidades ambientais entraram em uma ação na justiça contra o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, e na ação as organizações afirmaram que o IBAMA permitiu a extinção de mecanismos de fiscalização ambiental que existia há quase 10 anos. Fernanda Vasconcelos para o SPM no ar. Bom, eu acho que é muito importante que os responsáveis por esse tipo de crime ambiental, né, que não tem outra palavra para definir isso, sejam, enfim, divulgados, né, que a sociedade brasileira tenha acesso a essas informações e que essas pessoas sejam punidas. Bom, muito obrigado, Fernanda. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto aí que tem ligação também com a pandemia. Nesses últimos tempos, você já parou para pensar no quanto a saúde mental dos jovens foi afetada? O aumento de casos de ansiedade e depressão entre os jovens marcaram o isolamento em meio à pandemia. Acompanhe a reportagem do Pedro Trigo. Desde o início da quarentena, os jovens tiveram que mudar sua rotina de maneira drástica. De acordo com uma pesquisa realizada pela Young Minds, organização britânica voltada à saúde mental dos jovens, 81% dos entrevistados viram sua saúde mental piorar durante a pandemia. Todo mundo sofreu um pouco, né? Eu, ainda bem, eu tive a sorte de poder ter acesso a atendimento psicológico, porque isso me ajuda muito, né, a tratar as raivas que a gente passa dia a dia, as ansiedades que a gente tem durante o dia. Todo mundo sofreu bastante durante o primeiro lockdown que teve, né? E depois, com a flexibilização, ficou muito melhor, eu acho, pelo menos para um monte de gente, porque depois que essa barreira do isolamento acaba, e a comunicação começa a voltar, a gente começa a ver os amigos, os familiares, a cabeça, ela tende a acalmar um pouco. O estudante universitário de 19 anos, Gabriel Rocco, seguiu à risca as medidas estabelecidas pela OMS para frear o avanço da pandemia do novo coronavírus. E explicou como faz para cuidar da sua saúde mental em meio a esse período tão turbulento. Sendo bem sincero, eu acho que com a pandemia chegando, não sei o que, eu fiquei meio tenso, porque até do ponto de não saber quando termina, a gente ainda não sabe quando vai terminar, mas já tá mais flexibilizado as coisas. Mas fiquei muito ansioso, engordei bastante na pandemia. Tava sem cabeça, digamos assim. Eu deixo uma música tocando, vou fazer todas as coisas que eu tenho que fazer, as atividades. Para esfriar um pouquinho mais a cabeça, eu costumo jogar um videogame, costumo. Às vezes eu até pego um livro para ler, alguma coisa assim, só para distrair. A psicóloga Cris Salto conta que a demanda por tratamentos psiquiátricos e psicológicos aumentou por conta do período em que vivemos, e o futuro das crianças e jovens é bem preocupante. Tem um efeito de trazer uma depressão, de trazer uma ansiedade, de trazer esse estresse que pode levar a um quadro de pânico, pode levar a um quadro de ansiedade e outras situações, outras doenças. As pessoas passaram a comer mais, as pessoas ficaram sedentárias, eles não eram tão sedentários, né? Os jovens hoje, você vê as academias, os jovens vão 2 vezes por semana, no mínimo. Então, teve a questão do sedentarismo, teve a questão da alimentação, teve a questão do sono. E foram pessoas que também perderam outras pessoas, né? Por causa do Covid. Então, tudo isso vai gerando um estresse que a gente vai assistir um pouco mais para frente esses efeitos, mas que são efeitos preocupantes, sim. Bom, uma bela reportagem aí do Pedro Trigo. E uma das soluções, né, propostas, enfim, por psicólogos e especialistas para diminuir esse efeito, esse peso mental aí do isolamento, da quarentena, é a prática de esportes. Lógico, respeitando o isolamento social. E falando de esporte, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, afirmou na última terça-feira que se mantém confiante de que haverá público nas próximas Olimpíadas.
Mas mesmo com o aumento no número de casos do novo coronavírus ao redor do mundo, ainda não há confirmação de que o evento pode receber um público estrangeiro. Os Jogos de Tóquio seriam realizados entre julho e agosto deste ano. Entretanto, em decorrência da pandemia, eles ficaram previstos para 2021. E para vocês que estão assistindo, o que vocês acham da presença do público nas Olimpíadas? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Nesses últimos tempos, você já parou para pensar no quanto a cultura impacta as nossas vidas em diversos sentidos? O retorno dos museus foi um dos pontos que marcou a flexibilização da pandemia. E a gente vai agora na reportagem da Júlia Pontes. A volta gradual das instituições se altera a cada estado do país, dependendo do número de contágio da região. Cinemas, teatros, bibliotecas e museus voltam a funcionar depois de 6 meses fechados por conta da pandemia do Covid-19. Segundo o IBGE, o setor emprega 5 milhões de brasileiros. Foi o primeiro a fechar e um dos últimos a reabrir. Então, estima-se um prejuízo de 100 bilhões de reais. Leandro Valiati é economista e especializado em cultura e explica o poder do setor na retomada econômica para o país. Quem sabe, talvez o Brasil pudesse ser o país que investisse na sua cultura, nas suas indústrias criativas, como uma estratégia de retomada econômica. Eu acho que o governo ele não precisa não só compensar os governos, né? Não só o governo federal, como os governos em níveis estaduais, necessitam não só compensar as perdas do setor. Já existe a Lei Aldir Blanc fazendo isso para o mercado de trabalho. Enfim, empresas deveriam também ser suportadas, mas não só isso. Eu acho que os governos têm que pensar políticas públicas para realmente valorizar a cultura, porque é algo que o Brasil tem de muito bom. É algo que, se você olha para os números durante a pandemia, o consumo cultural ele aumentou. Os museus aqui de São Paulo reabriram em clima de festa. No dia 9 de outubro, a Prefeitura autorizou a reabertura dos museus. A capital entrou na fase verde do plano de flexibilização. Assim, o setor cultural volta a funcionar. Na primeira semana de reabertura, do dia 13 ao dia 17 de outubro, 6 mil pessoas vieram visitar exposições. Estima-se ainda, segundo o Datafolha, que 66% dos brasileiros pretendem visitar atividades culturais nos próximos meses. Hoje a gente está aqui no Japan House, na Avenida Paulista, para ver de pertinho como as coisas estão funcionando no Centro Cultural. Bora lá! A Japan House está adotando várias normas para prevenir o contágio do coronavírus. Eles estão medindo a temperatura na entrada, dando álcool em gel na entrada e aqui dentro também da casa. E outra coisa muito legal é que eles marcaram todo o chão com uma distância de 1,5 m para as pessoas ficarem, que aí o risco de contágio é menor. Então, cada um no seu quadrado. Desde sua abertura em 2017, a instituição já recebeu mais de 2 milhões de visitantes. Agora, a casa passa a funcionar com 60% da sua capacidade total e com agendamento de horários para visitação. Conversamos também com a Tarsila Abreu, uma estudante goianiense, para entender como está a situação no município. Será que as pessoas estão consumindo arte presencialmente por lá? Vamos descobrir. Eu estive recentemente no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ele reabriu mais ou menos por volta do dia 7 de setembro, foi um pouquinho depois do feriado. E a partir do momento em que eu entrei no lugar, já foi exigido que eu estivesse de máscara, mediram minha temperatura quando eu entrei, sempre reforçando as normas de distanciamento social. Então, posso dizer que o local está cumprindo com as normas de segurança. E também planejo ir ao Museu das Artes, eles fizeram uma exposição em comemoração aos 50 anos. Leandro vê a retomada com otimismo, mas ressalta a importância de mudanças no setor. Essa retomada agora, ela necessariamente vai precisar ser transformadora, não só para responder à pandemia, mas também responder a todos esses problemas estruturais que o setor cultural brasileiro vinha enfrentando. Bom, ótima reportagem aí da Júlia Pontes.
uma reportagem aí que teve alcance nacional, até participação aí da Tarsila Abreu, lá de Goiânia. E agora a gente vai falar dos parques que estão fechados desde março. São 70 parques no estado de São Paulo que estavam fechados e reabriram as portas em agosto. Porém, nessa reabertura, eles tinham funcionamento apenas de segunda a sexta. Mas foi somente no final de outubro que eles foram abertos ao público nos finais de semana. Quem vai falar sobre isso agora é a Maria Luísa Bacarin. Bom dia, Malu. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bia. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Então, a reabertura dos parques no estado de São Paulo foi feita com várias normas de segurança, entre elas a disponibilização de álcool em gel e a medição de temperatura. Em alguns casos, teve até uma cabine de desinfecção para poder entrar no estabelecimento. Mesmo assim, muitas pessoas parecem não respeitar essas medidas ao andar sem máscara ou não respeitar a distância das outras pessoas. Por isso, podemos dizer que parte do público não parece se preocupar com os riscos da Covid-19. Mesmo que a reabertura traga um alívio para aquelas pessoas que ficaram meses sem sair de casa, essa falta de comprometimento pode resultar na volta de um isolamento social mais rígido. De acordo com dados do governo de São Paulo, o número de internação por coronavírus subiu 18% entre os dias 8 e 14 de novembro. Maria Luísa Bacarin para o ESPM no ar. Muito obrigado pela sua participação, Malu. Maravilhoso. Bom, e agora, se você ainda tem dúvidas sobre programas para esse final de ano de isolamento, fica de olho nessa dica. Pela agitação com a chegada do Ano Novo e do Natal, grandes plataformas como a Netflix estão prometendo grandes lançamentos para o mês de dezembro. No dia 3 de dezembro, o filme brasileiro Tudo Bem no Natal que Vem, estrelado por Leandro Hassum, entra em exibição. E seguindo por uma linha um pouco diferente, mas ainda em um clima natalino, a plataforma também vai lançar no começo do mês o longa-metragem alemão Natal sobre o Fogo Cruzado. Além dos lançamentos a caminho neste mês, alguns longas do streaming foram sucesso em audiência. Amor com Data Marcada e A Princesa e a Plebeia, Nova Aventura, marcaram o top 10 do Netflix. É isso aí, pessoal. Fiquem de olho nos lançamentos dessas plataformas e se você ainda não viu algum desses filmes que já estão disponíveis, corre lá para conferir. Ainda falando em streaming, a Disney+ chegou ao Brasil no último dia 17, depois de toda a expectativa que os fãs enfrentaram durante todo o ano. E para tornar o seu serviço, na verdade, ainda mais exclusivo, a Disney retirou todos os seus conteúdos das outras plataformas de streaming. E quem vai falar mais sobre isso pra gente é a repórter Luana Cataldi. O Disney+, plataforma de streaming criada pela Disney, chegou no Brasil no último dia 17. Com assinatura, o usuário pode assistir conteúdo da Disney, da Marvel, da Fox, do Star Wars e entre outros. Um ano depois de lançar nos Estados Unidos, o Disney+ finalmente chegou ao Brasil, custando R$ 27,90 por mês ou R$ 279,90 por ano. Ele é a única plataforma que oferece conteúdo da Disney, que foi retirado da Netflix, do Prime Video e de todos os outros sites que oferecem filmes por assinatura. De acordo com o Observatório de Séries da UOL, os títulos mais assistidos foram o musical Hamilton, da Broadway, e a série Mandalorian, da franquia Star Wars. Essas duas, além do live-action de Dama e Vagabundo, a série High School Musical e os curtas do maravilhoso mundo de Mickey Mouse, fazem parte do catálogo exclusivo da Disney+. A plataforma oferece a opção de que filmes e séries sejam assistidos por meio do Group Watch, que permite que até 6 pessoas visualizem a tela ao mesmo tempo. Isso é útil para os tempos atuais de pandemia, em que as pessoas têm que permanecer em casa. Apesar de todos os pontos positivos da plataforma, alguns brasileiros estão tendo problemas com suas assinaturas, dizendo não conseguir entrar no aplicativo ou não conseguir acessar sua conta. A maioria das pessoas que estão com dificuldade são aquelas que assinaram na pré-venda, ganhando desconto no pacote anual. Além disso, alguns títulos não oferecem legendas em português brasileiro, tendo como opção o português de Portugal ou apenas o inglês. Bom, muito legal essa novidade da Disney+, né, que veio para o Brasil. Realmente tinham muitas pessoas ansiosas, tanto é que quando a plataforma lançou, o pessoal começou a se manifestar muito nas redes sociais. Afinal, a Disney faz parte da vida de todo mundo, né, da infância, da adolescência, até os adultos hoje, que são os amantes da Disney. E agora a gente vai ler um pouquinho mais dos últimos comentários que vocês têm mandado para a gente pelas redes sociais. Aqui no Facebook,
A Marina adorou a reportagem da Júlia sobre a reabertura dos museus e já disse, né? Já que ela não pode ir, a Júlia pode levar ela para conhecer esses lugares. O Segato também elogiou bastante as informações do retorno dos parques da Malu, né? E disse que foi uma informação super importante. Bom, a gente queria agradecer bastante aí a participação de vocês ao longo de todo o nosso telejornal e que para a gente é muito importante aí a participação de toda a nossa audiência. E é isso, a gente fica feliz que vocês aí interagiram com a gente bastante durante todo o telejornal. E, infelizmente, o ESPM no ar chegou ao fim. E como o Pedro disse, eu também quero agradecer a participação de todo o público que esteve assistindo, interagindo com a gente, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. E também a galera que ajudou a colocar o nosso telejornal ao ar. Principalmente o pessoal do Núcleo Imagem e Som da ESPM de São Paulo. Sem o trabalho de vocês, nada disso seria possível. E graças à tecnologia e essa equipe maravilhosa, a gente conseguiu fazer o ESPM no ar de casa. Obrigado pela audiência e se cuidem, gente. E se puder, fiquem em casa. Bia, me ouve? Sim? Beleza. Volta pra aula lá. Um abraço. Parabéns. Beleza, valeu, Kleber. Obrigada. Clebinho.